Olá, estudante de orgânica, vamos para a nossa segunda aula de deslocalização de elétrons e ressonância. Na aula passada nós falamos sobre deslocalização de elétrons, a estrutura do benzeno em relação à deslocalização, tá? A ligação do benzeno e contribuinte de ressonância e híbrido de ressonância, reduzindo esse assunto. Vamos dar uma olhada. Então, a deslocalização tem elétrons que são localizados, sejam eles isolados, ligantes, sigma, pi, e os elétrons que são deslocalizados que pertencem a 3 ou mais átomos. Tudo começou com o benzeno, quando descobriu-se uma substância de forma molecular C6H6 e verificaram que ele tinha todos os hidrogênios quimicamente iguais, dando só um produto monossubstituído, na substituição de hidrogênio por halogênio, e ele formava 3 produtos de substituído. Pelo grau de saturação, chegou-se a 2 estruturas possíveis com hidrogênios quimicamente semelhantes, tá? Uma com 2 triplas e outras com duplas e simples intercaladas na forma de um ciclo. A primeira é aberta. Aqui é aberta com 2 triplas, ela já na primeira reação, na segunda reação, né, já na reação com 2 mols de bromo, ela já forma somente 2 produtos, não bate. Porém, ao ciclo com duplas e simples intercaladas, formava 4, um a mais. E aí então, Kekulé, ele diz que teorizou, né, postulou, na verdade, que havia um equilíbrio entre 2 estruturas do benzeno, consequentemente o equilíbrio entre os produtos com 2 substituídos, por isso que se encontrava somente 3 produtos da reação. Mas ele não conseguiu explicar porque o benzeno era muito mais estável que o alceno. Tá? E aí então, Sabatier, ele confirmou a estrutura do benzeno, que era cíclica, por hidrogenação em níquel, e estudos de raio-x e difração de elétrons mostraram que era uma molécula planar e que todas as ligações eram iguais, e não que havia duplas e simples alternadas. E aí, então, que sabe que o benzeno ele é plano, tá? E o carbono são sp2, que os orbitais p estão ortogonais ao plano, paralelos entre si. Então, o que se tem não é duplo e simples intercaladas, mas sim uma sobreposição gerando uma nuvem eletrônica acima e abaixo do plano. Então, essa é a estrutura mais adequada, uma dessas duas, para representar o benzeno. E nesse caso, então, mas a gente utiliza ainda essa estrutura dupla de simples porque elas são bastante úteis e são chamados contribuintes de ressonância. Aí, assim, misturando os dois ali, né, a gente chega no híbrido de ressonância, com ligações intermediárias entre simples e duplas. Então, a definição aí dos híbridos é que eles são imaginários, como o unicórnio, como o dragão. Tá? Mas o híbrido de ressonância que é real, que é o nosso rinoceronte. Ele que é real. Mas a gente trabalha com contribuintes de ressonância porque ele nos facilita bastante, tá, o estudo. E, obviamente, não adianta ter só orbital P. Eles precisam estar paralelos entre si para sobreporem. Senão, não havendo essa sobreposição, não há uma deslocalização de elétrons nessa estrutura. Então, a estrutura tem que ser planar. Hoje eu vou estar falando sobre, então, como desenhar as estruturas componentes de contribuintes de ressonância, como movendo os elétrons π em direção à carga positiva, em direção à ligação π, tá? E movendo um par de elétrons isolados em direção a uma ligação também, π, tá? Mover um elétron desemparelhado em direção à ligação π, falar um pouquinho sobre um carbono hibridizado sp3 que ele interrompe, tá? Impossibilita a deslocalização de elétrons, falar um pouco sobre estabilidade dos contribuintes de ressonância e exercício envolvido, proposto. Aqui, então, por exemplo,
desenhando contribuinte de ressonância, você desenhar uma estrutura de Lewis. Tá? Claro que está faltando um par de elétrons aqui e os pares de elétrons aqui, mas essa estrutura básica, que eu vou chamar de estrutura de Kekulé, tem os pares de elétrons. Então, essa dupla poderia estar aqui ou aqui. Você poderia chegar a essa estrutura, tá, com a dupla acima ou abaixo. De repente pode até pensar, mas só girar ali a ligação é igual. Não, não é igual. Na verdade, tá, os contribuintes ressonantes dessa estrutura são esses, onde você tem a dupla acima ou a dupla abaixo. Então, esses, na verdade, eles não são iguais, eles são contribuintes de ressonância. Tá? O nosso unicórnio e o nosso dragão, vamos falar assim. E aí, então, os contribuintes de ressonância, que não são reais, mas não são muito úteis para o nosso estudo. Tá? Aí, a partir dele que a gente chega no híbrido de ressonância. Então aqui eu tenho dupla e simples, então eu vou ter uma ligação intermediária nitrogênio e oxigênio, no híbrido. E aqui, um simples e uma dupla, então eu vou ter uma ligação intermediária entre esse nitrogênio e oxigênio. Aqui eu tenho uma carga, aqui é neutro, que tem carga negativa. Então, nesse oxigênio, no meu híbrido, eu vou ter uma carga parcial negativa, que é intermediária entre 0 e -1, tá? E aqui é a mesma coisa, uma carga negativa e neutra, então, no híbrido eu vou ter uma carga parcial negativa, enquanto aqui é positivo, positivo, no híbrido vai ser positivo, não há diferença nenhuma. Então, o híbrido de ressonância fica assim, ligações intermediárias, tá? Entre nitrogênio e oxigênio, os oxigênios, carga parcial negativa nesse oxigênio, porque aqui é neutro e negativo, carga parcial negativa nesse oxigênio, que aqui é negativo e aqui é neutro, e aqui é positivo, porque ambos os contribuintes possuem a carga positiva. É assim que a gente monta, tá? Desenha a estrutura. Então, regras para escrever os contribuintes de ressonância. Vamos lá. Somente elétrons são movidos. Ou seja, nunca átomos, núcleos, são movidos. Somente elétrons. Regra básica. Os únicos elétrons que podem ser movidos são elétrons π e elétrons isolados. Então, você vai ter só elétron π. Então, elétron sigma, tá? Ligante, não pode. E elétron isolado. E aí pode ser um par de elétrons ou um elétron. Um radical, por exemplo. O total de elétrons na molécula não muda. Então, não há alteração nenhuma. E nem o número de elétrons emparelhados e desemparelhados da estrutura original. Mantém. Elétrons podem ser movidos das seguintes maneiras, então. Primeiro, mover elétrons π em direção a uma carga positiva ou uma ligação π. Então, π em direção a π e em direção à carga positiva. Mover um par de elétrons isolados, um par não ligantes, em direção à ligação π. E mover um elétron não ligante, um elétron não ligante, em direção a π. Então, na maioria das vezes, os elétrons vão em direção à ligação π. Ele pode sair de uma π para π, pode ser um elétron isolado para π, um elétron não ligante para π e o elétron π para carga positiva. Então, vamos lá então, desenhar os contribuintes. Então, primeira regrinha, mover elétrons π em direção a uma carga positiva. Então, aqui a gente tem aqui, apesar que a setinha já está sendo demonstrada, mas eu tenho essa estrutura, tá? E adjacente ao carbono sp2, eu tenho outro carbono sp2, tá? E aí, então, esses elétrons π podem se mover em direção à carga positiva. Ao se mover a carga positiva, esse carbono vai passar a ter 3 ligantes. Lembra? O carbono com 3 ligantes tem carga positiva. Então, nesse caso, você tem a carga positiva aqui e a dupla ligação aqui. É importante fazer isso na ponta do papel. A orgânica se aprende na ponta do lápis, tá? Usando papel. E se prova na ponta da caneta, normalmente, tá? Em condições normais. E aí, então,
nós temos dois contribuintes de ressonância. Ali, dois contribuintes. E o híbrido? Vamos lá para o híbrido. O híbrido, então, a gente vai se preocupar só com essa região aqui. Aqui não se preocupa que não vai mudar nada. Então, ó, entre esses dois carbonos, vou chamar esse carbono 2 e carbono 3, eu tenho uma dupla. Entre carbono 2 e carbono 3, eu tenho uma ligação simples. Então, no híbrido, entre carbono 2 e carbono 3, eu vou ter uma ligação intermediária. Entre o carbono 3 e 4, simples, 3 e 4, duplo. Então, no híbrido também vai ser intermediário entre simples e duplo, tá bom? Agora, a carga. Ó, carbono 2 neutro, carbono 2 positivo. Então, 0 mais 1. Então, parcialmente positivo carbono 2 no híbrido. O carbono 3, ele é neutro, tanto num quanto no outro. Então, beleza, ele vai ser neutro no híbrido. O carbono 4, ele é positivo, e o carbono 4 aqui é neutro. Então, a gente vai ter uma carga parcial positiva no híbrido. Então, vamos lá. Olha lá. Aí, ó. Então, carbono 2, carga parcial positiva. Tá? O carbono 4, né? Carga parcial positiva. E o carbono do meio é neutro. E entre os carbonos 2 e 3, 3 e 4, tá? Uma ligação intermediária. Por isso que é uma, diz assim, um tracejado cheio, diz assim, uma linha cheia e o tracejado, para indicar algo intermediário. Vamos de novo. Ó, agora que eu tenho esse aqui, ó, de novo ainda, elétrons π em direção à carga positiva. Vamos lá, aqui, ó. Elétrons π em direção. Lembra que essa carga positiva tem que estar adjacente, tem que estar ligado ao carbono sp2 que tem a dupla, tá? Então, em direção à carga positiva. Então, automaticamente, eu vou ter uma carga positiva aqui, tá? Então, vamos lá. É isso aí. Só que eu tenho tenho elétrons π ali, ó. Esse carbono aqui, ó, carbocátion, né, está ligado a esse carbono sp2. Então, é possível ocorrer mais uma deslocalização, formando agora um terceiro contribuinte de ressonância. E aí, então, eu vou ter uma carga positiva aqui e uma dupla aqui. Então, vamos lá. Ali, ó, bem enviesado ali, né? Tá aqui a carga positiva e a dupla aqui, tá? Agora não tem mais como deslocalizar elétrons. Parou. O meu híbrido vai ter que ser, tá? Eu vou ter que avaliar os três para poder chegar no híbrido. Bom, então, por exemplo, carbono 2 e 3 tem dupla aqui, tá? E simples aqui. Então, no híbrido, entre carbono 2 e 3, eu vou ter uma ligação intermediária. O carbono 3 e 4 tem o simples aqui, mais dupla aqui. Então, vai ser intermediário entre carbono 3 e 4. O carbono 4 e 5, né? 1, 2, 3, 4 e 5, dupla. Tá? Aqui, simples. E aqui, simples. Então, vai ser intermediária a ligação entre eles. E esses últimos carbonos aqui, ó, simples, dupla. Então, também vai ser praticamente toda a estrutura com ligações intermediárias. Bom, aí então, vamos direto para os átomos que têm alguma carga. Ó, o último carbono é positivo, neutro. Então, carga parcial nesse último carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no carbono 6. No carbono 4, positivo, tá? E aqui, neutro. Então, carga parcial positiva no carbono 4. E no carbono 2, positivo, neutro. Então, também uma carga parcial no carbono 2. Então, tá ali, ó. Tudo que eu falei para vocês era o híbrido. Então, tá? Com exceção da metila, a partir desse carbono sp2, tá? E até esse último carbono, que também é o carbono sp2, só tem ligações intermediárias. E nos carbonos que tem no carbono 2, no carbono 6 e no carbono 4, nós temos, tá, ligações, assim, cargas parciais. Esse é o nosso híbrido de ressonância. É importante entender e chegar nesse híbrido de ressonância, principalmente entender como deslocaliza os elétrons. É muito útil para o estudo de química orgânica.
Ainda movendo elétrons π, a carga positiva. Agora eu vou um pouquinho mais rápido, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Elétrons π em direção à carga positiva. Então vai ter uma carga positiva aqui. Ainda tem mais, ó, a vizinha aqui, né? A dupla. Então, elétrons π em direção à carga positiva. Então, a carga positiva aqui. Ainda dá, ó, elétrons π em direção à carga positiva. Então, eu vou ter uma carga positiva aqui. E aí, elétrons π em direção à carga positiva. E agora eu tenho, se você olhar, esse último contribuinte de ressonância, agora não tem para onde mais ir. Esse último contribuinte de ressonância, ele é parecido com esse, porém a posição das duplas ligações são diferentes. Então, ele não é igual. Tá? Nesse caso aqui, então a gente vai ter o quê? Ó? Cargas parciais positivas no grupo CH2, tá? Cargas parciais positivas na posição 2, cargas parciais positivas na posição 4, em relação ao CH2, e cargas parciais positivas na posição 6. Tá? Pensando que eu estou fazendo a leitura assim. Ó. E, como é o benzeno, a gente já sabe. Todas as ligações simples, ó, dupla simples, simples, dupla, dupla simples, simples, dupla, dupla. Não importa quantas vezes aparece a dupla, quantas vezes aparece a ligação simples. Todas as ligações do anel benzênico vão ser intermediárias. Então, vamos ver ali como é que fica o híbrido de ressonância. Ali, ó, todas as ligações intermediárias, inclusive aqui, ó, essa ligação carbono o anel, também ela é intermediária, tá? Apesar que ela está aparecendo, está aqui, esse tracinho aqui para indicar que ela é intermediária. E aí, as cargas parciais positivas no CH2, no carbono 2, 4 de carbono 6, tá? Isso aqui é muito útil para o estudo de aromáticos, tá? É importante procurar entender bem, porque quando forem estudar aromáticos, esse será muito, assim, solicitado. Agora, então, vamos mover elétrons π em direção a uma ligação π. Aqui é o benzeno. Tá? Nesse caso aqui, então, os elétrons eles tendem a se deslocalizar. Aqui eu quero chamar uma assim, atenção para vocês. O que vocês viram? Um par de elétrons π se deslocalizando. Somente um par de elétrons. Mas aqui, ó, todos os 3 pares de elétrons eles estão se deslocalizando ao mesmo tempo. Por que isso acontece? Simples. Na verdade, a ideia é evitar que o carbono não faça 5 ligações. Não existe carbono pentavalente. O carbono pode fazer no máximo 4 ligações. Tá? Então, se você deslocalizar só esse par de elétrons e gerar uma dupla aqui, esse carbono aqui vai fazer 5 ligações. 1, 2, a dupla, né, 3, 4, e mais o hidrogênio que se subentende que ele está ali. Então, nesse caso, para evitar 5 ligações, então eu sou obrigado a deslocalizar esse par, também deslocalizar esse, para não formar 5 ligações aqui, e também deslocalizar esse. Então, a deslocalização de elétrons ocorre de forma simultânea. E aí, então, nós temos o outro contribuinte, que se havendo deslocalização de elétrons dele, volta para esse contribuinte. Lembrando que essa seta aqui, ó, dupla, tá? Ela só serve para indicar contribuinte de ressonância. Tá? Então, a gente vai ter o quê? Ó? Simples, dupla, dupla, simples, simples, dupla. Então, todo o anel vai ter ligações intermediárias. E não tem carga, tá? Todo ele é neutro, então a gente já viu anteriormente que o híbrido de ressonância é assim, do benzeno. Em todas as ligações intermediárias, nenhuma carga nos carbonos. Bom? Ainda movendo elétrons π em direção à ligação π, então aqui, ó, nós temos duas situações. Ou os elétrons se deslocalizam no sentido das setinhas vermelhas, então esse par de elétrons vem para cá, tá? Não dá para formar duas duplas ali, ó, tá? Juntas ali. Então, para que o carbono não tenha
não forme, assim, não tenha, seja pentavalente, então esse par de elétrons tem que vir para cá. E obviamente assim, ó, esse aqui vai no sentido, tá? Vamos ver se vai, qual está indo para o azul, dá na mesma, tá? Um par de elétrons vem para cá, forma dupla, deixa esse carbono deficiente com 3 ligantes, carga positiva. E esse par de elétrons vem para cá, agora de par de elétrons ligante passa a ser não ligante, ganha uma par de elétrons ligante, ganha uma carga negativa. Poxa, esse contribuinte não tem carga. E esse aqui? Tem carga? Sim e não. Sim, porque eu tenho um carbono com carga positiva e um carbono com carga negativa. Tá? E não porque a carga negativa anula a carga positiva. Ou seja, esse contribuinte é neutro, como esse aqui. Então, eu não posso de um contribuinte neutro sair para um contribuinte com carga positiva ou negativa somente. Mas se ele continuar neutro, ele pode ter carga positiva e carga negativa sem problemas. Tá? No sentido contrário, então, aqui da vermelha, então a mesma coisa. Ó. Esse carbono vai ficar com 3 ligantes, carga positiva. E esse carbono vai ficar com par não ligante, carga negativa. Então eu tenho esses 3 contribuintes ressonantes. Aí, o meu híbrido, você vai ver aqui, ó, carga negativa no primeiro carbono, tá? Neutra no segundo, positiva no terceiro. Ixi, como é que vai ficar isso? No meio, ambos possuem cargas, tá? Não tem carga, aqui também. E esse aqui, ó, carga positiva, tá? Carga neutra e carga negativa. Vamos ver como é que vai ficar o nosso híbrido? Aí todas as ligações é simples, dupla. Dupla simples, simples, dupla. Encontrou em um já é suficiente. Olha ali, ó. Então, como a carga negativa é anulada pela positiva e a positiva é anulada pela negativa, tá? Mesmo que aqui tenha um neutro, todos os átomos eles não possuem carga, tá? São neutros. A única, esse contribuinte de ressonância, o híbrido, na verdade, a partir do contribuinte de ressonância, todas as ligações são intermediárias. Elétrons isolados em direção à ligação π. Então, mudou um pouquinho. Então, agora, elétrons isolados são elétrons não ligantes, em direção à ligação π. Então, ó, par de elétrons do oxigênio se deslocaliza, tá? Evitando que esse carbono faça 5 ligações. Esse par de elétrons também tem que vir aqui na forma de par não ligante. Obviamente, um par não ligante passa a ser ligante, carga positiva no oxigênio. Um par ligante passa a ser não ligante, carga negativa no carbono. E aí, então, a gente vai ter essa estrutura. Bom? O híbrido vai ser fácil. Neutro, negativo. Então, vai ter uma carga parcial negativa no carbono, nesse segundo carbono. A dupla simples, então, no carbono 2 e 3 é intermediária a ligação. Aqui, dupla e simples, intermediária também a ligação. E o oxigênio, neutro, positivo, então a carga parcial positiva no oxigênio. E simples. Ali, ó, voilá. Esse é o nosso híbrido, tá? Então, o híbrido de ressonância tem uma carga parcial negativa no carbono e uma carga parcial positiva no oxigênio. Elétrons isolados em direção à ligação π ainda. Então, aqui, então essa é uma estrutura, tá? Você poderia chamar de estrutura de Lewis. Então, elétrons não ligantes em direção a π, tá? E aí, obviamente, esse par de elétrons da ligação π tem que ir para o oxigênio e para o carbono não formar 5 ligações. Então, não pode. E aí, então, a gente tem, ó, carga negativa porque um par ligante passou a ser não ligante. E carga positiva porque um par ligante passou a ser um par não ligante passou a ser um par ligante. Então, saber aí a carga dos átomos após a deslocalização de elétrons é sossegado. De novo, ó, esse átomo, essa molécula é neutra e essa molécula continua neutra. Tem uma carga positiva, anula uma negativa. Tá? Contribuinte de ressonância, a gente está observando cada um deles para chegar ao híbrido, dupla simples, então intermediária aqui.
simples dupla. Também vai ser intermediário às ligações aqui, de simples e dupla. Tá? Neutro negativo, então, delta menos. Neutro positivo, delta mais. Então, vamos ver o híbrido. Uma carga parcial negativa no oxigênio, e uma carga parcial positiva no nitrogênio, e as ligações carbono-oxigênio e carbono-nitrogênio são intermediárias entre simples e dupla ligação. Tá? Ainda elétrons isolados em direção à ligação π, aqui esse é o carbonato, tá? E aí, então, bastante conhecido de vocês, a deslocalização vai ocorrer em direção à ligação π. Aí ela se desfaz e forma uma nova π. E aí, então, esse par de elétrons pode se deslocalizar para a ligação π aqui também. E aí, então, forma uma dupla aqui e uma carga negativa no outro oxigênio. E esse fica neutro. Então, são os três contribuintes de ressonância. O híbrido, dupla simples, simples dupla, simples dupla. Ou seja, todas as ligações vão ser intermediárias. Neutra, negativa, negativa, neutra, negativa, neutro. Tá? Então, achou um com neutro, outro com negativo, já sabe. Delta menos em todos os oxigênios. Então, esse é o híbrido de ressonância do carbonato. Íon carbonato. Agora, vamos ver um par de elétrons isolados em direção à ligação π. Continua, né? Então, par de elétrons isolados em direção à ligação π. Tá? E aí é importante enxergar esse par de elétrons aqui no nitrogênio, que ele faz 3 ligações e tem um par de elétrons não ligantes. Senão você não vai encontrar o par de elétrons não ligantes para fazer essa deslocalização. O par de elétrons não ligantes, para não ter um carbono pentavalente, tá? E aí, não pode de jeito nenhum, tá? Sacrilégio, vamos falar assim, né? Então, esse par de elétrons tem que vir para cá. E aí, o que acontece? Par não ligante passou a ser ligante, carga positiva no oxigênio. Ou no nitrogênio. Par ligante passou a ser não ligante, carga negativa no carbono. Tá? Mas por que ele não veio para cá direto? Se ele viesse para cá, já teria que haver, todos os elétrons teriam que se localizar. E ainda teria o problema de formar um carbono pentavalente. Então, por isso que nesse caso, ao invés desses elétrons virem para cá, eles vêm como um par não ligante nesse carbono. Agora, nós vamos ter o quê? De novo, um par não ligante em direção à ligação π, e aí eu tenho um outro par não ligante aqui, carga negativa aqui passa a ser neutro. E par não ligante vem para cá, e esse par ligante vem como par não ligante. Então, agora sim, par não ligante vem para cá, e essa dupla ligação que se fez aqui, ela se desfaz para que o carbono não seja pentavalente. Então, gera mais um híbrido de ressonância. E lembra esse daqui, mas a posição das duplas são diferentes. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5 contribuintes de ressonância. E aí, então, o híbrido vai ter o anel benzênico de ligações intermediárias, a ligação nitrogênio-carbono também intermediária, a ligação parcial, que aqui tem nitrogênio neutro e nitrogênio positivo, e nas posições 2, 4 e 6, tá? Também a gente vai ter o delta menos, no híbrido de ressonância. Um elétron desemparelhado em direção à ligação. Agora a gente está falando em radicais. Então, um radical também deslocaliza seus elétrons. E aí, nesse caso, então, é uma semicética que indica a deslocalização de um elétron. Então, esse elétron se localiza para cá, enquanto um elétron da ligação π forma um par de elétrons. Aí temos a ligação π aqui, uma dupla aqui, e o outro elétron gera um radical. Porque se ele é um radical, ele tem que continuar sendo um radical. Vamos lá. Então, aqui, tá? Um elétron desemparelhado em direção à ligação π. Temos 2 contribuintes de ressonância aqui. Tá? É do mesmo jeito que o anterior. Ó, dupla
Simples, então, aqui vai ser entre carbono 2 e 3 intermediário. Simples dupla, então, entre o carbono 3 e 4 também vai ser intermediário. E aqui, ó, neutro e radical, então, e o do centro é neutro e esse aqui da ponta é radical e neutro. E aí, então, a gente vai, quando era positivo, a gente era delta mais, quando era negativo, a gente ficava delta menos, e agora, quando é radical, então vai ser delta radical. Então, tá ali, ó. Um delta radical para o carbono 2, delta radical para o carbono 4, e entre carbono 2 e 3, 3 e 4, ligações intermediárias. Ainda um elétron desemparelhado em direção à ligação π. Aqui então eu posso ter um radical aqui, ó, e a deslocalização. Tá? Sempre um elétron volta para emparelhar e formar a ligação, e o outro elétron segue para gerar o radical. Mesma coisa aqui. Né? Volta e o outro segue para gerar o radical. Então, nós vamos ter essa possibilidade. Assim, o benzeno é esperar, todas as ligações são intermediárias. No carbono do CH2 eu vou ter delta radical. No carbono 2 também delta radical. No carbono 4 também delta radical. E no carbono 6 também delta radical. Então, o nosso híbrido vai ser esse aqui. Bom, carbono sp3. Todos os carbonos que a gente estava falando, eles eram sp2, tá? Na condição de sp2, né? A deslocalização. Mas aqui então, ó, nesse caso aqui, eu tenho a possibilidade de dissipar de elétrons vir para cá. Ó, elétrons π em direção à carga positiva. Então, a regrinha manda isso. Vou lá. Tá? Beleza, tem elétrons deslocalizados. Então, agora aqui, ó, tem uma carga positiva. Eu não posso fazer elétrons π em direção à carga positiva? Não. Porque para que haja deslocalização de elétrons e essa regra seja utilizada, o carbono, tá, adjacente à ligação ligado ao carbono que faz parte da dupla, também tem que ser um carbono sp2. E aí, isso não acontece. Por quê? Porque esse é o carbono sp3. Como é que eu identifico o carbono sp3? Ele só tem ligações simples. Tá? Então, só tem ligações simples dele. Não tem uma carga positiva. Então, o carbono sp3. Então, o carbono sp3, ele impede a deslocalização de elétrons. Então, nesse caso, esse par de elétrons é localizado e não deslocalizado. Aqui, ó, elétrons π em direção à ligação π. Não importa se seja carbono-carbono, carbono-oxigênio. Aí o par de elétrons se localiza para esse carbono não ser pentavalente. E aí, voilà, carga negativa no oxigênio, carga positiva no carbono. Aqui a dupla entre esses dois carbonos. Tá? Então, os elétrons são localizados. Mas aqui, ó, agora aqui eu tenho, lembra, elétrons π em direção à ligação π. O problema aqui, ó, que nesse caso tem o carbono sp3 no meio do caminho. Ou seja, isso não vai acontecer. Então, tá, os elétrons tanto da ligação carbono-oxigênio quanto da ligação carbono-carbono, eles são localizados. Exercícios propostos, né? Determina o comprimento relativo das ligações das três ligações carbono-oxigênio no íon carbonato. Dá uma olhadinha lá, dá uma olhadinha na estrutura dele, tá? E aí determine se são iguais, se são diferentes. Tá? O que você esperaria da carga de cada carbono no oxigênio? Avalie lá e também fale da carga. Qual dos seguintes compostos tem elétrons deslocalizados? Então, faça essa avaliação. Lembra, se tiver carbono sp3 entre os elétrons, tá, que vão se deslocalizar
Então, elétrons π em direção à carga positiva, elétrons π em direção à ligação π, elétrons não ligantes em direção à ligação π, um elétron não ligante em direção à ligação π. Havendo carbono SP3 no meio de caminho, ele não é deslocalizado. Então, avalie aqui, de 1 até 7. Desenhe as estruturas de contribuinte de ressonância para esses compostos. Tá? Então, faça a deslocalização de elétrons e indique as estruturas de ressonância. Predição da estabilidade dos contribuintes de ressonância. Então, lembre-se que essa deslocalização de elétrons traz estabilidade para a molécula. Tá? Então, quanto maior a estabilidade do contribuinte de ressonância predito, mais ele contribui para o híbrido de ressonância. Um dos problemas da estrutura de Kekulé para o benzeno é que ele não explicava por que o benzeno era muito mais estável, por que ele reagia diferente de um alceno, tá? Porque ele é menos reativo que um alceno. Isso tem a ver com a deslocalização de elétrons. A gente vai ver com um pouquinho mais de detalhes. Então, nesse caso agora, a estabilidade. Então, a estabilidade do híbrido tem a ver com a estabilidade do seu contribuinte de ressonância. Aqui, por exemplo, eu tenho o ácido carboxílico. Ele se deslocaliza, tá? Então, elétrons π em direção, elétrons não ligantes em direção à ligação π, e voilá. Tá? Obviamente vai ficar com a carga positiva no oxigênio e uma carga negativa. Essas cargas separadas, tá? Elas instabilizam o meu contribuinte. Então, mais estável é o contribuinte A, menos estável é o contribuinte B. Agora, se o ácido carboxílico perder o hidrogênio e nós tivermos o ânion carboxilato, então também vamos ter deslocalização de elétrons. Só que agora, o que nós temos? Não temos mais cargas separadas. Então, o ânion do ácido carboxílico ele é mais estável, tá, que um dos seus contribuintes de ressonância, tá, por terem cargas separadas. Isso quer dizer alguma coisa. Então, os dois contribuintes do seu ânion ele tem mesma estabilidade, enquanto somente um contribuinte do ácido carboxílico é que é mais estável, enquanto o outro é instável. Então, esse contribuinte de ressonância ele contribui mais para o híbrido. Então, o híbrido parece mais com o contribuinte A do que o contribuinte B. Enquanto, em relação ao contribuinte C e D, o híbrido ele tem a aparência dos dois, tá? Por fato dos dois terem a mesma estabilidade. Quando os elétrons podem se mover em mais de uma direção, então, eles se movem sempre na direção do átomo mais eletronegativo. Então, aqui eu tenho a possibilidade do par de elétrons se mover para cá, e aí esse par de elétrons vem para cá, ou o par de elétrons se mover no sentido do oxigênio. É o que está dizendo aqui. Ó. Ele pode se mover em mais de uma direção. Então, a preferência é os elétrons se deslocalizarem na direção do átomo mais eletronegativo. Então, essa seria uma situação. Esse já é um contribuinte de ressonância. Tá? Então, eu vou ter uma carga positiva no oxigênio e uma carga negativa no carbono. Tá? É tão instável que está colocado entre chaves aqui. Tá? Aí, então, o inverso também é verdadeiro. Ele chega para cá. Tá? Então, eu voltei. O E e o G são iguais. Tá? São iguais. Idênticos. Só para mostrar a outra possibilidade. Agora, o par de elétrons indo em direção ao átomo mais eletronegativo. Então, para não formar 5 carbonos, então agora eu vou ter uma carga positiva no carbono e uma carga negativa no oxigênio. Então, o meu contribuinte de ressonância H. Aqui, ó, por que é interessante que os elétrons se movam em direção ao átomo mais eletronegativo? Por quê? Porque o átomo mais eletronegativo comporta bem carga negativa, enquanto o átomo menos eletronegativo comporta bem carga positiva. Tá? Então, ó, esse contribuinte é insignificante, porque ele tem carga positiva no átomo eletronegativo e carga negativa no átomo menos eletronegativo. Tá? E esse é um contribuinte significante. Por quê? Porque ele tem
Mas assim, ele é neutro. Quanto mais neutro for o contribuinte de ressonância, tá? Os átomos são neutros. Os átomos são neutros. E todos os seus átomos estão com o octeto completo. Isso é importante também. Então, o híbrido de ressonância se parece muito mais com o E e o G do que com o F e o H. Então, o E e o G basicamente são o mesmo. Tá? Então, ó. Agora, a situação em que os elétrons podem se mover somente em uma direção. Aqui, por exemplo, somente uma direção. Tá? Elétrons não ligantes em direção à ligação π. Tá? Então, essa é a direção que ele pode se mover. Eu vou ter uma carga positiva no oxigênio e uma carga negativa no carbono. Uma carga positiva no átomo mais eletronegativo, ruim, e uma carga negativa no átomo menos eletronegativo, também ruim. Mas é melhor ter deslocalização de elétrons do que não ter. Tá? Mesmo que esse seja um contribuinte instável, esses elétrons estão deslocalizados. Isso é, vamos dizer assim, isso faz com que essa estrutura ela seja com uma energia menor e seja mais estável do que ela seria se não tivesse elétrons localizados. Que é o caso do enolato. Então, os elétrons não ligantes em direção à ligação π, conforme a regrinha. Tá? E aí, então, eu vou ter a possibilidade da carga negativa ser no carbono ou no oxigênio. Obviamente, esse contribuinte de ressonância representa mais o híbrido do que esse contribuinte de ressonância. Porque carga negativa no átomo eletronegativo, enquanto aqui a carga negativa no átomo menos eletronegativo. Tá? Então, ele é mais significante. Sumarizando, para fechar a nossa aula, os aspectos que contribuem para a diminuição de estabilidade e aí, estão previstas da estrutura contribuinte de ressonância são. Tá? Voltando. Sumarizando, os aspectos que contribuem para a diminuição da estabilidade prevista da estrutura do contribuinte de ressonância são: 1. O átomo tem octeto incompleto. Então, o átomo que tem octeto incompleto, ele é, tendo um átomo com octeto completo, ele contribui menos para o híbrido. Outra possibilidade, a carga negativa não está no átomo mais eletronegativo. Ou a carga positiva não está no átomo menos eletronegativo. Ou mais eletropositivo, se você quiser. Tá? Então, nesse caso, isso instabiliza, diminui a estabilidade do contribuinte. E a separação de cargas também. Tá? Então, essas três possibilidades que fazem com que o contribuinte seja menos estável e contribua menos para o híbrido de ressonância. Então não contribui a nada. Né? Escreva as estruturas dos contribuintes de ressonância da seguinte espécie. Coloque-as em ordem decrescente de contribuição no híbrido de ressonância. Vamos resolver aí pelo menos um A. Tá? Então está ali, ó, eu tenho essa estrutura. Bom, eu sei pela regra que elétrons π em direção à carga positiva. Tá? Então, vamos lá. Elétrons π em direção à carga positiva, então eu vou ter uma carga positiva aqui, e a dupla se forma aqui e esse carbono fica ali. E aí, não tem mais o que fazer. Tá? Então tá, escreva ali os contribuintes de ressonância e colocar em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então eu tenho que avaliar A contribui mais que B ou B contribui mais que A. Então eu vou avaliar aqui. Ó. Se você olhar aqui, ó, esse é um carbocátion terciário alílico. Tá? Enquanto esse aqui é um carbocátion secundário alílico. Quem é mais estável, o carbocátion terciário alílico ou o carbocátion secundário alílico? E você sabe muito bem que o carbocátion terciário alílico é mais estável que o carbocátion secundário alílico. Assim como o carbocátion terciário alquílico é mais estável que o carbocátion secundário alquílico. Tá? Tem uma novidade aí. Então, nesse caso,
a ordem decrescente do maior para o menor, então A é maior que B, em ordem decrescente. Então está ali. A contribui mais que B, que formou o carbocato terciário alílico mais estável que o carbocato secundário alílico. Tá? Então, façam o item B, C, D, E e F. Escreva o híbrido de ressonância da espécie 5. Bom? Então, para vocês. Tá? Paula Bruce, volume 1, 2006. Chen-Xin Shoutin, obrigado pela atenção em chinês. Solidio Glória.